Olá Marilza, boa noite, seja muito bem-vinda. Espero que tenha dado tudo certo ontem na fisioterapia. Boa noite Ricardinho e Lúcia, boa noite também Adriana Dantas, sejam bem-vindas. Edivaldo Dantas também, boa noite. Boa noite Valdete, seja também muito bem-vinda. Boa noite Tuca. Boa noite também Maria Eleusa, Carmen Inês. Boa noite Lídia, seja bem-vinda também. José Ricardo também, boa noite Leopoldina. Ana Bárbara, seja bem-vinda. Olá Rosângela, boa noite. Que bom Marilza, que bom. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Nadissan. Olá, Daí, boa noite. Daniele Diamantino, boa noite, seja bem-vindo. Oneida Alves, boa noite. Nayara Cristina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá Rosilda Martins, boa noite. Cláudio Honor e Eliane, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Graças a Deus, Valdete, tudo bem, sob controle. Marlene Porto, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Ronaldo Fac, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Ângela e Emanuel, boa noite para vocês, e que bom que conseguiram entrar, assistir nesse horário, né, ao vivo junto conosco. Não, Valdete, não consegui ainda notícias dele. Preciso, inclusive, procurar saber. Eu vou dar um jeito de correr atrás. Valdete Faria, boa noite também, seja bem-vinda. Walter Júnior, boa noite. Estou devendo essa notícia dele para vocês. Tudo certinho, Ronaldo Fac, boa noite aí para toda a família. Olá, Gessiane, boa noite, seja bem-vinda. Natália, boa noite também. Aninha e Adriano, sejam bem-vindos. Joana Bandeira, boa noite. Andréia Tonin, boa noite, seja bem-vinda. Olá Célia, boa noite. Vamos então fazermos as nossas preces e pedirmos a essa espiritualidade, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, a permissão para nós iniciarmos essas reflexões dessa noite. Boa noite também Maria do Carmo, nossa companheira lá de Acebugo. Boa noite também para o seu Cândido. É bom às vezes me lembrar, viu, Maria do Carmo? Eu esqueço de cumprimentar o seu Cândido. Isaura, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também Luísa Nalim, boa noite Marcelo José. Gente, como nós dissemos, que possamos então agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento, mais uma vez, deixando de lado todas as nossas preocupações, deixando tudo isso que é motivo de ansiedade, também aquilo que pode nos causar ou vir a causar depressão. Como dissemos, né, ansiedade quando nós estamos preocupados com o futuro. A depressão quando nós procuramos alimentar o passado.
e, sobretudo, quando não conseguimos trabalhar com as perdas. Que nós possamos, nesses instantes, deixar tudo de lado e nos concentrarmos no presente. Tentem sentir e perceber as energias e as bênçãos que estão sendo derramadas sobre cada um de vocês nesse instante. Tentem captar estas vibrações vindas do mais alto, que tem como principal objetivo o fortalecimento da alma, principalmente, porque é a alma que proporcionará o fortalecimento do corpo. O espírito quem controla o corpo. Que nós possamos e consigamos, pois, nesses instantes em que aqui estamos reunidos, compartilhando energias e vibrações, e principalmente a companhia da espiritualidade superior, que consigamos sentir um pouco mais de paz, de tranquilidade, pensando no presente, avaliando esta oportunidade que nós estamos tendo de aprender, de assimilar mais algumas informações e principalmente de compartilhar o nosso tempo juntos ao redor dos ensinamentos do Cristo. Aqui estamos para aprender, mas estamos também para agradecer a oportunidade recebida. E é claro, ainda somos pedintes. Estamos aqui para pedir a Jesus e a espiritualidade que eleve a todos os nossos companheiros cujos nomes encontram-se aqui no caderno de orações, ou que estejam no pensamento de cada um de vocês, de modo muito especial os nossos companheiros que fazem parte desta família e que vêm passando por esse processo, por um tratamento. Lembramos aqui do Rodinei, do Wagner, lembremos da Marcileia e principalmente do Guilherme, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Que a espiritualidade assista a todos e que as nossas orações também sejam direcionadas a cada um deles, para que tudo ocorra com sucesso, dentro dos desdobramentos previstos pela própria espiritualidade. Que assim seja e que nós possamos e consigamos atingir esses objetivos, né? Ana Cristina, boa noite, sou Luiz Alberto, olá Adriano Valério, Amanda, boa noite também Anita e Clarindo, boa noite Selma e Dinho, Marcileia, né? O Guilherme e Luciano, os compartilhamentos da Rosângela, bem-vindos. Olá Marinha, boa noite também. Sim, mais um aqui, não tinha visto, Marinha, mas que está aqui nas nossas orações. A espiritualidade com certeza captou essa necessidade e levará até ele e aos funcionários da saúde tudo aquilo que for possível, preciso e necessário. Leda, boa noite também Dina, seja bem-vindo. Olá Cecília e Reinaldo. Gustavo Duarte, boa noite. Deixa eu ver se mais alguém. Valéria Cruz, boa noite, seja bem-vinda. E é isso aí, gente. Como nós dissemos, hoje, quarta-feira, é dia de darmos a sequência e buscarmos, né, mais alguns esclarecimentos que Kardec trouxe para nós lá no livro A Gênese. Olá, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. E nós estamos vendo alguns trechos, sobretudo dos evangelhos, onde Kardec separa algumas falas exatamente tidas como predições, tá? Nós vimos a lição passada, principalmente, né, a questão como se diz, da pedra angular, como que a gente pode interpretar essa pedra angular, e todos vocês viram, é um texto realmente maravilhoso. Kardec foi de uma
de uma perspicácia, de uma sabedoria fantástica quando nos apresentou e principalmente comentando. E hoje, na sequência, nós vamos ver a parábola dos vinhateiros homicidas. Tem algumas parábolas ou tem alguns textos que eles podem, principalmente no início, gerar alguma incompreensão da nossa própria parte, né? Boa noite, Elaine Oliveira, boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Sempre nós temos que trabalhar, Rosilene, o trabalho material também faz parte. E tem alguns textos, trechos e parábolas que eles acabam se encaixando dentro desta, vamos assim dizer, incompreensibilidade da própria criatura, porque nós passamos a ver e a enxergar apenas e tão somente do ponto de vista material, do ponto de vista físico. E aí vai realmente parecer que Jesus não queria nos ensinar ou nos esclarecer, né? Boa noite, Iraci, boa noite também, Regina Assunta. Parece assim que Jesus deixou tudo velado, mas não é. É que Jesus, ele trouxe, eu já tive a oportunidade de comentar, principalmente com alguns aqui, em alguns estudos que nós fazemos nas nossas casas. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, analisando aquela obra, né, Evangelho por Emmanuel. É interessante como que Emmanuel traz um texto chamado A Plataforma do Mestre, que expõe pelo menos os princípios que se assentam todas as doutrinas, ou melhor, toda a doutrina do Cristo. E nós nos esquecemos de analisar e avaliar essa plataforma e buscarmos, no processo de interpretação ou de compreensão, encaixar todos os ensinamentos naqueles princípios. Daí, essa dificuldade de muitos, né? Maria Regina Quadro, boa noite também Silvia Mônica. Daí, a dificuldade que nós temos de interpretação, de compreensão, de entendimento, porque a gente quer dissociar e não tem como. Jesus tinha uma plataforma, ou seja, ele baseava todos os seus ensinamentos em cima de alguns princípios, em cima de algumas leis. Então, não tem como nós fazermos essa interpretação sem essas leis. Já tive a oportunidade também aqui de dizer para vocês, dentro dessa nossa análise, Edna Bueno, boa noite, seja bem-vinda, dentro desta nossa análise, aqueles capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, 1º, 2º, 3º e 4º, que são capítulos que eu considero como básicos, ou a base deste edifício chamado Evangelho, porque se nós não buscarmos esses princípios básicos, nós teremos dificuldade de entendimento e de compreensão. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. Ok? Então, primeiramente, nós temos que conhecer essa plataforma. Ora, de uma forma geral, o que Jesus quis trazer para nós? Primeiro, ele veio para instaurar o reino dos céus dentro do coração de cada criatura. Ele veio trazer para nós a verdade. Uma verdade expressa sobretudo nas leis universais que giram ao redor do próprio amor. Então, tem algumas coisas, tem algumas questões que nós precisamos exatamente compreender para facilitar e principalmente para que nós, consigamos interpretar os seus ensinamentos de uma forma realmente clara, né? Lúcia Venturini, boa noite, seja bem-vinda. Então, não vamos nos esquecer disso, ok? Ótimo. Dona Luzia, boa noite. A parábola dos vinhateiros homicidas, eu já vou dizer aqui para vocês, ela é uma parábola, mas, inclusive, nos dizeres, eu tenho citado ultimamente muito o livro do Caibai Schutel, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele faz comentários sobre esses trechos e estes textos. E ele vai dizer que aqui perfeitamente se encaixa dentro de uma predição, né, Ivone dos Santos, do próprio Cristo, sobretudo uma predição da sua morte. Por quê? Vamos lá. O que diz a parábola dos vinhateiros homicidas? A parábola diz o seguinte, que um grande proprietário, ou algumas traduções, um pai de família, possuidor de algumas terras, construiu tudo ali nas suas terras. E quando estava tudo pronto, ele arrendou para alguns vinhateiros e partiu.
Ora, os vinhateiros iriam exatamente cultivar aquela vinha, trabalhar aquela vinha. E a gente sabe que num contrato de arrendamento, você deixa a responsabilidade para uns, depois você volta para pegar a sua parte na colheita de todos os frutos. Então tem a parte que é dos vinhateiros, né, daqueles que fizeram e executaram o trabalho, e tem a parte que é daquele que arrendou essas terras. Só que é o seguinte, passado um certo tempo, o dono daquelas terras, depois que já estava pronto para colher os frutos, ou depois de colhidos os frutos, ele enviou alguns dos seus servos para falar com os vinhateiros, com os lavradores. Olha, o meu senhor mandou eu vir aqui buscar exatamente os frutos que lhe pertencem e que foram produzidos, que vocês trabalharam e produziram. Acontece que estes servos foram maltratados e foram mortos pelos vinhateiros. Ou seja, não puderam nem retornar para o seu senhor e dizer o que tinha acontecido. Boa noite, Elaine Lavez, seja muito bem-vindo. Depois, ele enviou outros servos. Boa noite, Flávio Gava. Enviou outros servos para, de novo, pedir contas. Olha, você está aí, vocês arrendaram, essas terras são minhas, tem os frutos que me pertencem. E da mesma forma, os vinhateiros pegaram esses servos, maltrataram, mataram. Depois, vendo que não estava adiantando mandar os servos, que eles não o estavam respeitando, o proprietário resolveu enviar o seu próprio filho. Exatamente pensando, opa, se os meus servos eles não respeitaram, agora o meu filho eles vão respeitar, porque o meu filho ele é o meu herdeiro, ele é dono daquilo que eu tenho, porque isso passará para ele. Só que também quando o filho do proprietário chegou, fizeram a mesma coisa com ele. E ainda disseram, como traz a parábola, já que é o filho do proprietário, vamos inclusive matá-lo, que nós podemos ficar com a herança, nós podemos ficar com essa propriedade para nós. Aí, na própria parábola, lança-se, né? O Cristo lança. O que será que acontecerá quando o proprietário, quando o dono vier? Será como que ele vai tratar os vinhateiros? Provavelmente os punirá e arrendará a vinha para outros que estejam realmente preparados e dispostos a devolver os frutos que lhe pertencem. Pronto. Essa é a parábola dos vinhateiros homicidas. E de repente nós vamos começar a pensar, mas poxa, peraí, o que isso tem a ver com os ensinamentos do Cristo? O que isso tem a ver com essa busca da própria humanidade pela evolução? O que isso tem a ver com esta boa nova que nós chamamos e que nós conhecemos? Muitos poderiam se perguntar, muitos poderiam se questionar. Mônica Freitas, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos tentar entender a parábola. Tentar entender fazendo como Emmanuel nos ensina, sobretudo como ele nos ensinou lá no livro Renúncia para Alcione. Vamos dissecar esta parábola, vamos tentar identificar cada um dos personagens dessa parábola. E aí, gente, claro, vai haver várias interpretações, né, Helena Coelho? Várias interpretações vão surgir nisso. Mas uma coisa é quase que unânime. Quem que é o proprietário? Com certeza o proprietário é Deus. Deus é o dono e o proprietário dessas terras. Bom, dessas terras? Que terras? Ou o que eu preciso, o que eu posso entender por terras? Bom, por terras eu posso entender o próprio planeta. Ou há pessoas que vão entender por terras o terreno onde será semeada a vinha.
ou seja, o coração das criaturas. Tá? Então, a gente pode buscar nas duas interpretações. Por quê? Porque o principal aqui vai se voltar exatamente para esses próprios lavradores, tá? Mas a gente vai daqui a pouco fazer o comentário e tentar entender melhor. E os vinhateiros? Quem seriam os vinhateiros? Os vinhateiros também, principalmente para a grande maioria dos intérpretes, seriam aqueles responsáveis exatamente por passar os ensinamentos. Olá, Dudu, saudade, seja muito bem-vindo. Passar aqueles ensinamentos. Tanto é que a gente já vai comentar logo logo. Os primeiros servos que vieram seriam os próprios profetas, os segundos servos também, mais alguns profetas e alguns responsáveis, e o filho do proprietário, o próprio Cristo. Mas aqueles que estariam responsáveis exatamente pelo cultivo desta vinha, por trabalhar o terreno, preparar o terreno, adubar, são exatamente aqueles que devem e que estão à frente da própria sociedade e da humanidade. Sobretudo, quando nós passamos para analisar a vinha, vários intérpretes entendem também como se fosse a religião, mas não é aquela religião naquele sentido que nós conhecemos como um conjunto de rituais ou cerimônias. Não, é uma religião no sentido de religar a criatura ao seu próprio Criador. Tá? Então, a vinha, ou todo esse trabalho, ou qual seria o cultivo, ou o que seria cultivado, é aquilo que o próprio Cristo disse. Veja, a plataforma do Mestre: eu vim para instaurar o reino dos céus no coração de cada criatura. A vinha é exatamente todo esse trabalho de instauração do reino dentro do coração de cada um. Tá? Então, tudo aquilo, os vinhateiros, os lavradores, os sacerdotes, os responsáveis pela humanidade, tinham exatamente essa responsabilidade, né? Olá, Fátima Dove, boa noite, seja bem-vinda. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário de ontem. Os responsáveis por trabalhar essa vinha, a religião, nos terrenos, as criaturas, exatamente para devolver ao fim do contrato ao Criador, ao proprietário. E é claro, quando a gente começa a falar deste contrato de arrendamento, gente, nós estamos falando de várias cláusulas. Que cláusulas seriam essas? As cláusulas seriam exatamente as leis divinas. O respeito às leis divinas. Tanto assim é que os vinhateiros, eles desrespeitaram algumas cláusulas do contrato. Eles desrespeitaram algumas leis, inclusive aquela de devolução. Lembra que a gente tem comentado bastante essa semana a questão do apego e do desapego? Sim, somos apenas e tão somente depositários. A propriedade não nos pertence. Mas nós temos, sim, como vinhateiros ou como lavradores, nós temos um trabalho. Nós, Edson, sim, mas eu não sou sacerdote, eu não sou um orador. Sim, você não é, mas você é um pai, por exemplo. Aos vinhateiros aí de novo, lavradores, sacerdotes, você é um pai. Você é, né, Roselene, assim como muitas outras está aqui, um profissional da educação que tem essa missão também de cultivar a vinha. Você, temos aí Adriana Dantas, Adriana Valério, dentre outros. Vocês são funcionários da saúde e vocês têm exatamente a oportunidade de trabalhar naquela terra mais frágil, onde vocês têm que ter mais delicadeza, mas talvez seja o terreno ou o momento onde a terra está apta a receber a boa semente. Vejam, tem tantas coisas, e isso são as interpretações que a gente vai fazendo em cima exatamente deste texto, que é super interessante, né? Casa Grande Vales, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também aqui a
Barinha falando para a Ana Maria, seja muito bem-vinda também. E visto, né? É só assim um exemplo, porque às vezes a gente quer julgar, quando a gente está interpretando, a gente faz o quê? Joga a responsabilidade. Ah, não, mas eu não sou sacerdote, eu não sou orador espírita, eu não sou palestrante, então eu não entro dentro destes vinhateiros. Calma. Será que não tem nenhum terreno que foi colocado à sua disposição para você trabalhar, para você adubar? Você não tem nenhuma pessoa sob sua responsabilidade e, sobretudo, você que já adquiriu um certo conhecimento, tá? Então eu gosto sempre de estar ampliando. E, gente, o próprio Filho do Dono, ou o próprio Cristo, que eu acho que, claro, dentre as interpretações, não resta dúvidas. Tá? Não resta dúvidas, é sempre um prazer, Ana Maria, estar aqui conosco, seja muito bem-vinda sempre. Dúvidas que seja o próprio Cristo. É exatamente o ser mais perfeito que pisou nesse planeta nos termos da questão 625 do Livro dos Espíritos. Com certeza é aquele ser, vou utilizar essa expressão, mas que mudou a história do nosso planeta. É antes dele e depois dele. Sim, sabemos que não representa a totalidade no que diz respeito a religiões do nosso planeta, não representa a totalidade de origem cristã, mas a grande maioria possui sim a sua origem no próprio cristianismo e nos seus ensinamentos. Mas o Filho do Homem veio exatamente para fazer isso, para prestar, ou melhor, para pedir aos vinhateiros a prestação de contas. Só que ele não veio apenas e tão somente para prestar contas, ele veio inclusive para lembrar a todos as cláusulas que estão ali escritas naquele contrato, para cobrar a responsabilidade de todos. Por isso, gente, quem Jesus mais atingiu? Quem Jesus mais atingiu, e a gente pega os seus ensinamentos, nós vamos ouvir falar muito dos escribas e dos fariseus, dos doutores da lei, que eram exatamente aqueles que tinham essa responsabilidade de conduzir o povo. Tá? Então, o próprio Cristo. E aí vem o detalhe que eu estava dizendo antes de começar a parábola. É uma predição, inclusive, da própria morte do Cristo. Quem foi que pegou o Cristo? Quem foi que pegou o filho do proprietário, do dono, e o executou? A gente sabe. Foram exatamente os próprios sacerdotes. Aqueles que eram naquela oportunidade responsáveis pelo povo. Responsável não só do ponto de vista religioso, não. Porque aquele povo, sobretudo, era comandado pelo Sinédrio nas questões administrativas, nas questões legislativas e nas questões religiosas. E eles foram os responsáveis por assassinar o filho do proprietário. Então, é uma parábola que traz, inclusive, por isso que Kardec coloca aqui, como uma predição da própria morte do Cristo, que sempre ali se intitulava o Filho do Homem. Claro. A Andréia Dantas, boa noite, seja muito bem-vinda. Aí a gente está lembrando aqui, né, de uma mensagem de Emmanuel, sim. Tem várias histórias, essa questão, né, do Chico e Emmanuel é riquíssima, tem várias histórias, e essa também é interessante, por quê? Porque a gente tem que aprender, tudo são oportunidades, né, Giciane? Qualquer coisa que nós temos, gente, a palavra, o exemplo, tudo, no nosso local de trabalho, eu sempre gosto de dizer, de repetir, gosto de ser claro, nós estamos aqui, tem várias pessoas que estão participando conosco, que não necessariamente são espíritas, não, são pessoas das mais diversas religiões, mas qual que é o nosso objetivo aqui? É fazer uma leitura, estudo de tudo isso que o próprio Cristo, é o cristianismo redivivo, é uma visão diferente daquilo que o próprio Cristo disse, lógico que sob os olhares da espiritualidade, tá? Então, essas questões que envolvem
toda e qualquer profissão, lembrando que a Gessiano lembrou a história do Chico, do lavrador, e eu falei aqui do professor, do funcionário, do profissional da saúde, de qualquer outra área. Nós podemos divulgar as cláusulas desse contrato de arrendamento do criador com os vinhateiros sem necessariamente falarmos em questões religiosas. Quando a gente fala da religião ou do religar a criatura ao Criador, nós estamos falando em sermos pessoas que estão ligadas e vinculadas àquilo que é a única lei universal que existe. Gente, a única lei universal que existe é a lei do bem. Não existe o mal. O mal é criação nossa. O mal é o comportamento nosso diante dessas cláusulas do contrato que a gente acaba desrespeitando. Só existe o bem no universo. E quando nós contrariamos o bem, sim, infelizmente a gente acaba produzindo aquilo que nós chamamos ou entendemos por mal. Mas o bem, ele não está preso, ele não está vinculado à religião. Não. O bem, ele está em toda parte. Nós precisamos e podemos e devemos fazer o bem em todo e qualquer lugar. Não há necessidade de nós sairmos por aí pregando e falando Jesus, e falando de Bíblia. Não. Né? De novo, a frase de Francisco de Assis: ide pregar o evangelho. Se necessário, utilize palavras. Então, tem essa oportunidade que a gente possa aprender com esses vinhateiros. Mas vamos falar mais um pouquinho, porque o próprio Kardec vai trazer para nós algumas questões interessantes. E faltou falar, né, dessa última partezinha, aliás, das duas últimas, né? Da herança. Ora, ou vamos matar o filho do proprietário que a gente fica com a herança. Que herança é essa? Qual seria essa herança que os vinhateiros estavam querendo? A propriedade? Eles queriam as pessoas? Eles queriam o domínio e o controle sobre as pessoas? Eles queriam a posse sobre as pessoas, entendendo e interpretando as pessoas como as terras que precisariam ser cultivadas? Sim, provavelmente. A autoridade sobre as pessoas. Eles queriam também, não, eu vou entender a Terra aqui como planeta. Eles querem um planeta? Eles acham que vão pegar e vão ficar com todo o planeta? Será que essa é a herança? Qual que é a herança? O que eles estavam esperando? O que eles estavam procurando? E é uma pergunta que a gente remete à nossa época. O que nós esperamos? O que nós queremos receber como herança? A herança que nós vamos receber, sobretudo do ponto de vista espiritual, é tudo aquilo que nós estamos plantando. Tudo aquilo que nós plantamos. Aí é lógico, tem que fazer uma reflexão bem mais profunda, né? Aí a Maria Regina coloca, né? Sejamos a enxada que ajude a preparar o solo dos nossos sentimentos. Sim, sim. Sejamos sempre essa enxada. E quando a gente fala enxada, a gente fala em trabalho, tá? Trabalho, como diz a questão 675 do Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Só isso. Gente, e por fim, o último trechinho, tá? Depois tem mais alguns comentários, lógico, se der tempo. Se não der, a gente já está pelo menos assim, transitando aqui sobre os trechos da parábola. Por fim, a questão da vinda do proprietário. Como diz a parábola, né, quando Jesus fala, o que será desses vinhateiros quando o proprietário vier? Gente, quando que o proprietário vai vir? Bom, nós esperamos a vinda do proprietário, segundo algumas interpretações, inclusive bíblicas, nós esperamos o proprietário vir no juízo final. Vai ter um juízo final? Também é uma interpretação que a gente precisa aprender a fazer. Juízo final dá exatamente esta ideia de que as coisas vão terminar, vão ter um fim. Mas será que eu posso acreditar na existência de um fim? Não. O proprietário, ele pode vir exatamente através de um processo de, como é que nós podemos dizer,
de escolha, de seleção, talvez a expressão mais adequada, uma espécie de seleção, exatamente para ver, opa, quem são aqueles que estão preparados e que estão, acima de tudo, cumprindo todas as cláusulas do contrato. Porque a esses, vamos associar a parábola dos talentos. Vejam, os princípios básicos ou a plataforma do mestre é a mesma. Então a gente vai buscar em todas as parábolas, em todos os ensinamentos. O princípio é o mesmo. Então, peraí, aqueles que estão preparados para cuidar do pouco, vão cuidar do muito também. Aqueles que não estão preparados, você vai ter que treinar mais. E o treinamento vai ser aonde? O treinamento tem que ser exatamente no mesmo terreno. Então, nós podemos entender esse juízo final ou a vinda do proprietário exatamente neste momento que estamos vivenciando de uma transição planetária. Naquele período onde o nosso planeta se elevará na escala dos mundos e não será mais considerado provas e expiações e passará a ser regeneração. Mas na regeneração, as cláusulas do contrato elas são um pouco mais diferentes, porque houve uma evolução, houve um progresso. E neste progresso, as leis são mais delicadas ou estarão muito mais voltadas para a espiritualização da criatura do que para o materialismo. Então, se eu não compreendi as leis aqui agora da matéria, leis espirituais, eu vou ter uma dificuldade tremenda. Então, com certeza, eu não estarei pronto, apto a cultivar ou trabalhar essa vinha. Então, eu vou ter que ser o quê? Retirado. O planeta precisa crescer, evoluir. A evolução é uma lei natural. Então, não adianta eu querer ficar, não adianta eu querer herdar. Estamos sim, como muitos podem ver, num momento de transição. A gente está conseguindo identificar as criaturas ou quem é cada um. Gosto até de falar isso. O Covid está fazendo isso. Num processo de interiorização, eu sou obrigado a conviver comigo mesmo nesse processo de isolamento e identificar quem que eu sou. Olha, eu estou aqui nessa parábola. Quem eu sou dentro dessa parábola aqui? Como que eu estou agindo? Como eu estou me comportando? Assim como de várias outras parábolas, né? Então eu preciso entender, eu preciso interpretar. E para saber, porque a parábola do juízo final, a gente ainda vai ter oportunidade de vê-la, coloca uns à sua direita e outros à sua esquerda. E essa parábola ela é tão interessante, né? Porque uns não sabiam, aliás, todos, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Ou seja, é tão natural as coisas para se colocar do lado direito ou do lado esquerdo do julgador, é tão natural que a gente não consegue identificar. E outra, não precisa de fazer nada de extraordinário. Senhor, quando foi que te vimos com fome ou que te vimos com sede e te demos de comer? Quando? Ou seja, não é algo nada extraordinário para que todos os homens vejam. É algo simples e natural do nosso dia a dia. Então, isso é o que a parábola está procurando exatamente nos mostrar. Tem, repito, mais alguns apontamentos aqui, mas nós chegamos aqui ao final do nosso horário. Eu até espero que vocês tenham conseguido captar e assimilar um pouquinho a minha ideia, né? Ou a ideia do próprio codificador, não é nem minha ideia, né? Nós estamos aqui até trabalhando por isso que eu chamo de leitura e estudo, né? Só ver aqui o que o Marcelo colocou aqui. Aí, ó, tá vendo? O Marcelo ainda coloca. Você também trabalha na área da saúde, Marcelo? Se for, meus parabéns e interessante, né? Acompanhantes necessitando muito mais do que os próprios pacientes. Ou seja, o paciente exatamente como aquela desculpa para que todos possam aprender. Aquele caminho utilizado, né? Realmente, que interessante. Gente, então é realmente isso para hoje. Nós chegamos aqui ao final desse nosso horário proposto. Desejo a todos vocês uma excelente noite, muita paz, muita tranquilidade, muitas reflexões, né? E a gente vai dando sequência aí a cada dia, né? Amanhã, quinta-feira, voltamos aqui ao Livro dos Espíritos,
para continuar aquela parte do sono e dos sonhos, né? Então, muita paz a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma excelente noite.